Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Toda segunda-feira nós estamos aqui lançando um novo material, um novo conteúdo para abençoar sua vida, edificar o seu coração. Eu sou o pastor Robson da Ondadura Joinville e tenho muita alegria em receber você para esse tempo. Daqui a pouco nós vamos juntos abrir a Bíblia em Atos 9. Uma das coisas mais extraordinárias que nós vemos na Bíblia é a transformação do homem. E você vai conhecer alguém que era perseguidor da igreja e se torna um seguidor de Cristo Jesus. E nós teremos aqui também a presença do pastor Gustavo Kuipers. Isso aí, boa tarde pessoal de casa, boa noite, bom dia. Olá pastor Rob, bom demais a gente estar aqui junto. Nessa nova semana, Atos capítulo 9, um texto fundamental, porque se você for perceber daqui em diante em Atos, basicamente, o personagem principal, humanamente falando, né, é o apóstolo Paulo. E a gente vai conhecer hoje a história de conversão dele, um pouco do panorama de fundo da vida dele e também como Deus o encontrou, como Deus o constrangeu com seu amor, com sua graça, como Cristo se revelou a ele. Então, estou bem empolgado, é um texto maravilhoso, maravilhoso mesmo. E vamos juntos conversar sobre ele, ver algumas curiosidades. Enfim, vai ser um tempo abençoado. Com certeza. Aliás, nós estamos estudando o livro de Atos, e nós já percebemos como há uma progressão do evangelho para alcançar pessoas de outros lugares. Por exemplo, capítulo 8, nós entendemos que a perseguição fez com que os discípulos eles se espalhassem. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os demais seguidores de Cristo, eles se espalharam por diversos lugares da Samaria e da Judéia. E você vê claramente na descrição do capítulo 8 como o evangelho chegou até Samaria, primeiramente alcançando pessoas naquela cidade, batismo, alegria, conversão, enfim, coisas extraordinárias aconteceram em Samaria. E depois Filipe sendo enviado pelo anjo para o caminho no deserto, e nesse caminho ele encontrou um eunuco etíope e pregou o evangelho para esse homem, que se rendeu a essa mensagem, aceitou as boas novas sobre Cristo e logo se batizou. Inclusive, essa é a descrição do texto. Houve uma rendição a Cristo e, posteriormente, um batismo. Depois disso, Filipe saiu, segundo o texto, e foi pregando em diversos lugares até chegar em Cesareia, e lá ele se estabeleceu pregando o evangelho. Ou seja, você tem aqui uma clara descrição no capítulo 8 de como o evangelho ele está se espalhando. E até uma das curiosidades que eu encontrei sobre Atos, veja só, Atos cita 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e cerca de 95 pessoas diferentes. Para mostrar o quê? A expansão do evangelho. Como a mensagem estava chegando a pessoas diferentes nos mais variados lugares. E então você percebe que a igreja estava sendo perseguida. E agora nós temos no capítulo 9 uma descrição de como Deus trata os seus opositores. Aliás, essa vai ser a nossa pergunta. Como Deus responde aos seus opositores? Como é que o nosso Deus ele vai reagir diante dessa realidade que a sua igreja está sofrendo uma severa perseguição? E dentro desse cenário de um Deus que está alcançando pessoas de diversos povos, de diversos lugares, vamos ler Atos 9:1 para entendermos como Deus ele responde aos opositores. Diz assim o texto, Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo, aqui nós vamos enxergar novamente essa figura de Saulo, que é muito importante dentro da narrativa bíblica, aquilo que o Gustavo estava mencionando anteriormente. Motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a
Jerusalém. Então, a primeira coisa que nós temos clara aqui nesse texto é a menção de Saulo. Saulo, gente, é o nome daquele que nós também conhecemos muito como o apóstolo Paulo, que posteriormente ele se tornou... Depois eu já falo para vocês. Mas voltando ao nome dele, há uma separação por vezes entre Saulo e Paulo, e as pessoas acham que Saulo é o nome desse homem antes de ser convertido, e Paulo é o nome dele depois da sua conversão. Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que ambos falam sobre a mesma pessoa. Mas como Paulo, ou Saulo, ele tinha uma origem relacionada ao povo de Israel, então seu nome, que faz inclusive menção a Saul, segundo alguns comentaristas, seu nome que está relacionado à sua descendência israelita, é o nome Saulo. E quando você tem o nome Paulo, ele se refere à cidadania romana ou o vínculo que ele tinha com os romanos. Possivelmente o seu pai era um romano. E esse nome então deriva do latim, por isso que ele é chamado também de Paulo. Então Saulo e Paulo não é uma distinção de antes e pós-conversão, mas é simplesmente um nome sendo utilizado em contextos diferentes, por línguas diferentes, ok? Motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Eu gosto muito da revista e atualizada, que nesse texto diz assim, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, ele estava respirando ameaças e morte. Isso quer dizer o quê? Ele estava ansioso por matar, por perseguir os cristãos. Quando Estevão, capítulo 7, foi apedrejado, as pessoas deixaram as suas capas aos pés de Paulo, ou seja, esse Saulo que aqui está sendo mencionado, ele é aquele que estava como que aprovando o apedrejamento de Estevão. Depois ele fez parte da perseguição aos cristãos que se espalharam por diversos lugares. E aqui no capítulo 9 há um esclarecimento de como Saulo perseguia os cristãos. Ele pedia autorização do sumo sacerdote. Essa procuração lhe dava plenos poderes para perseguir, para prender e, se fosse necessário, até matar cristãos. Então você tem na atitude de Paulo uma expressão direta da sua oposição ao cristianismo. Também, uma coisa que fica evidente aqui é que ele perseguia homens e mulheres. Ou seja, o propósito de Saulo, aqui não é ainda apóstolo, né? A gente está acostumado a falar de apóstolo, mas o propósito de Saulo era prender qualquer um que falasse de Cristo, que seguisse a Cristo. Ele não fazia distinção entre homens e mulheres. Ele era alguém truculento, ele era alguém totalmente focado em prender cristãos. E mais, aqui há uma primeira menção à palavra caminho. Provavelmente está se referindo àquilo que os cristãos professavam, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, dando uma referência à convicção de fé deles. Portanto, eles eram reconhecidos como a seita do caminho. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era esse único caminho e essa era a compreensão que os outros já tinham sobre o que eles acreditavam. Portanto, você tem aqui Saulo, que era um fariseu, era zeloso pela sua fé, pela sua convicção, e nesse sentido, ele achava que estava fazendo algo certo. Ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus enquanto ele perseguia os cristãos. E detalhe, tá, gente? Era cerca de 200 quilômetros a distância entre Jerusalém e Damasco. Naquela época, percorrer 200 quilômetros não é como hoje em dia, pega o teu carro e 3 horas você chega em 200 quilômetros. Não, naquela época, 200 quilômetros demoravam dias para ser percorridos com cavalos ou carruagens
ou enfim, era uma viagem longa. E é interessante perceber que nesse meio implacável aqui, já do versículo 1 e 2, que aparece do apóstolo Paulo, no caso ainda de Saulo, né? Não ainda do apóstolo, mas enfim, faz parte da sua história, da sua biografia, né? Mas é interessante perceber que realmente era algo muito bem sistematizado, não era tipo assim só uma raiva e aí então ele corria atrás das pessoas tentando expulsar. Não, lembre, o apóstolo Paulo ele tinha uma formação intelectual muito profunda, muito forte, tanto que embora ele esteja aqui, a maior parte dos seus escritos e tudo mais está na Bíblia, e faz parte então do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele pode ser reconhecido aqui no Ocidente como no mundo inteiro, como um grande pensador, Ele, de uma maneira muito plena, muito boa, muito inteligente, sabe? Ele consegue, por exemplo, dialogar a filosofia grega, direito romano, a moral judaico-cristã, escritos do Antigo Testamento, ele consegue compilar isso em seus escritos. Então, ele era um homem extremamente sábio, culto, conhecido, então ele não era só um loucão que saia correndo atrás de todo mundo. E por que eu estou falando isso? Porque olha a sistematização da perseguição, da ira, da maldade contra os cristãos, da tentativa de calar os cristãos. O que ele faz? Ele vai até o sumo sacerdote pedir uma carta de recomendação, para que através dessa carta ele chegasse na sinagoga de Damasco, apresentasse essa carta e pudesse então ter ali o direito de perseguir, de prender e de levar então até Jerusalém. Lembra o que aconteceu? O pastor Rob na introdução falou muito bem. Poucos capítulos atrás houve uma dispersão, mataram Estevão, a perseguição, morte e prisão começou a varrer toda a igreja de Jerusalém, todos se dispersaram. Então muitos cristãos que estavam em Jerusalém, discípulos de Jesus, foram para outras cidades, por exemplo, Damasco. Damasco poderia ser uma dessas cidades onde muitos cristãos fugiram e foram. E qual que era o ponto? Nessas outras cidades, não necessariamente toda a sinagoga era um lugar hostil a cristãos, porque ainda havia toda aquela questão, será que é uma seita, será que não é? Eles também creem que no Antigo Testamento, nos escritos nossos. Então, o que estava acontecendo em muitas cidades? Muitos cristãos estavam sendo, inclusive, acolhidos em meio ao povo da sinagoga. E aí, o que o apóstolo Paulo faz? Ele pega um escrito, uma carta de recomendação, para chegar nessa outra cidade com dois princípios, com dois motivos. Um deles olha, o sumo sacerdote lá de Jerusalém está atestando que eu, Saulo, posso prender cristãos aqui. E outra, se vocês aqui na sinagoga estão acolhendo um ou outro cristão, não façam isso, está errado, porque nós somos contrários a eles. Tem até uma citação interessante de como que esse documento era algo... documentos assim eram comuns na época. Tem uma citação de um livro apócrifo, que não é palavra de Deus, mas é um documento histórico. Está lá em 1 Macabeus, eu queria só ler essa citação para você entender um pouco do que poderia ser o teor dessa carta. 1 Macabeus 15:21 diz assim, se judeus apóstatas se refugiaram junto a vós, em uma sinagoga da diáspora, entregai-os ao sumo sacerdote Simão, para que ele os castigue segundo a sua lei. Ou seja, essa ira do apóstolo Paulo era extremamente sistematizada agora com toda a instituição religiosa em prol de calar, de saciar, de matar, de prender os cristãos e tentar dar um fim a esse movimento, né? Exatamente, Gustavo. E até você tem aqui, por essa descrição de quem era Saulo, alguém que desejava a morte dos cristãos, que tinha autorização para perseguir, e eu ia colocar ainda que era muito truculento, depois termina aqui de colocar, como ele de fato estava direcionado, focado a destruir os cristãos. Agora, olha que interessante que acontece, versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Aqui nós vamos ter uma descrição, inclusive, de uma palavra muito interessante, a palavra de repente.
palavra, de repente, é muito importante no livro de Atos porque ela mostra ações extraordinárias de Deus que acontecem repentinamente, sem que as pessoas estivessem claramente esperando por ela, ou sem que as pessoas tenham domínio sobre o momento em que ela ocorre. Por exemplo, se você chegar na tomada aí da sua casa, no interruptor da sua casa e apertar, você vai acender uma luz. Se apertar novamente, você vai apagar. Ou seja, você já tem uma previsão desses eventos diante daquilo que você conhece. Mas, de repente, se você está assistindo a televisão e acaba a energia. De repente, acabou a energia. De repente, aconteceu algo, mostra aquilo que Deus realizou sem que todo mundo esperasse. Eles não imaginavam que aquilo iria acontecer. Então, esse repentino, ou essa ação repentina de Deus aconteceu. Como? Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Interessante que quando você fala sobre uma luz brilhando, traz uma imagem da presença divina. O brilho de uma luz, uma presença iluminada, traz essa referência à presença de Deus ou à intervenção de Deus naquela situação. Diante dessa luz brilhante, você tem Saulo caindo ao chão. E quando ele cai ao chão, você tem claramente esse homem que estava em pé, lutando contra o evangelho, rendido diante de alguém. E a pergunta é: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa pergunta que é feita a Saulo, primeiramente, é bem direcionada, porque cita o nome dele, repete o nome dele, para ele não ter dúvida que era realmente com ele aquela situação. E então, aquele que está perguntando diz: por que você está me perseguindo? Interessante que nós percebemos que Jesus, que é quem está falando com Paulo, não está sendo perseguido de maneira direta pelo Saulo nesse momento. Porém, quando Saulo aspira ameaças e morte contra os cristãos, está indiretamente perseguindo ao próprio Cristo, o Senhor daqueles que professaram sua fé em Cristo. Portanto, o que fica evidente nesse texto é que os perseguidores dos cristãos acabam se opondo ao próprio Deus e se opondo àquilo que Deus deseja, inclusive, realizar. Outra coisa que também precisa ficar evidente é que Saulo ele diz: quem és tu, Senhor? E há aqui uma palavra de espanto, mas de reconhecimento da autoridade divina. Quando ele diz Senhor, essa palavra ela não era usada em vão. Pelo contrário, é uma palavra que expressa autoridade, reconhecimento de alguém forte. Paulo, prostrado, chamando essa pessoa de Senhor, mostra que o clarão, a luz que brilhou diante dele, não simplesmente o assustou para ele cair no chão, deixou ele quebrantado e humilhado a ponto dele reconhecer a autoridade divina dessa pessoa que estava falando com ele. E a resposta direta de Jesus é: sou Jesus a quem você persegue. Deixando claro que o problema de Paulo era com o ensinamento de Cristo, com a mensagem de Cristo. Por mais que ele fosse um zeloso estudioso das Escrituras, ele ainda não havia entendido claramente qual era a mensagem que Cristo transmitia e, consequentemente, ele estava se opondo à mensagem de Cristo. O que Jesus deixou evidente aqui para Saulo nessa situação: você está me perseguindo, você está se opondo ao meu ensino. Mas aquele que estava rendido e reconhecendo a autoridade divina, nesse momento precisaria reconhecer que era o Senhor, o soberano com quem ele estava falando. Toda essa cena aqui é muito interessante, né? Já por começar com uma situação de dia, onde havia sol provavelmente,
E em meio ao dia com o sol, há uma luz que é capaz de cegá-lo, né? E se ele estava numa viagem, se ele estava num trajeto, provavelmente era um trajeto deserto, não no sentido de ser necessariamente um deserto, mas sem ter pessoas, sem ter muita gente à sua volta numa trajetória, né? E você percebe que, imagina essa cena, você num campo, caminhando com outras pessoas junto com você, como o texto vai dizer que tinham companheiros de viagem junto com ele. Aí, de repente, esse solzão que está ali, está tudo certo, de repente aparece uma luz tão forte que é mais forte que o próprio sol e que cega ele, né, ao ponto de cegá-lo. E aqui a gente percebe a intenção de Lucas, que é o narrador dessa história, em narrar a conversão de Paulo. A gente vai ter outras narrativas dessa conversão, né, dessa história, onde o próprio apóstolo Paulo, ainda em Atos, ali um pouco mais para frente, mais para o final do livro de Atos, onde ele mesmo em alguns discursos vai citar como ele foi encontrado por Cristo e como foi a sua conversão. Mas aqui é interessante perceber que Lucas, ele narra uma experiência que o apóstolo Paulo está tendo especificamente ele com Cristo, e é algo que Cristo está falando especificamente a ele. Por quê? Porque há pessoas à volta, e o texto reconhece, a partir do texto, de que essas pessoas ouviram, mas não entenderam aquilo, é como se tivessem ouvido um barulho sem entender. Mais adiante, lá para o capítulo 22 e também depois em 26, a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo até fala assim, olha, eles até viram, mas não entenderam, não discerniram, ou ouviram e não entenderam. Enfim, o que dá para entender aqui? Dá para entender que as pessoas que estavam à volta de Paulo perceberam que algo diferente, que esse de repente de algo estava acontecendo, mas não tiveram o discernimento para entender aquilo. Por quê? Porque era uma mensagem que Deus estava querendo comunicar ao próprio Saulo, né? Então, posteriormente, apóstolo Paulo. Era algo específico para ele. E olha só que interessante, assim como a gente já percebeu em Filipe, no capítulo anterior, Saulo aqui também agora recebe um chamado de Deus. A partir do momento em que Jesus aqui se direciona a ele com uma voz de autoridade, o seu passo, a sua única atitude é se submeter a essa voz de autoridade reconhecendo a autoridade. Porque Paulo poderia desprezar a autoridade, mas como o pastor Rob bem disse, se referindo como Senhor, ele está reconhecendo uma autoridade. E se submetendo a isso, Cristo continua agora a se revelar a ele, a falar com ele, a comunicar, a transformar e dar uma missão, dar um chamado. Ele não diz, Saulo, lá em Damasco você vai encontrar especificamente com essa pessoa e será exatamente assim e agora você vai ser o profeta das nações. Não, ele deu um chamado, vá adiante. E indo, Deus começou então agora a usar outros elementos da forma soberana como ele conduz a história para fazer isso. Então isso mostra inclusive um cuidado de Deus com a sua igreja, com o seu povo e com a história, a condição da história. Porque ele está pegando agora um perseguidor, um assassino da igreja e transformando ele, dando um chamado, um propósito a ele, que justamente serve para impulsionar a própria igreja que ele então perseguia. Né? Exatamente. Então, essa instrução, coloquei até como instruções divinas, né? Essas instruções que Deus deu, ou que Jesus deu para Paulo, mostram um caminho bem específico que ele deveria trilhar a partir de agora. Veja, isso inclusive é um ato de graça. Saulo não estava indo para um culto em Damasco, ele não estava indo participar de uma celebração ao nome do Senhor em Damasco, ele estava indo prender cristãos em Damasco. E o que o Senhor fez? Encaminhou Saulo para o propósito que ele tinha. E aqui nós percebemos a graça de Deus. Deus poderia enviar um raio do céu para destruir Saulo, Deus poderia fazer ele cair no chão, bater a cabeça e morrer, enfim. Deus poderia tratar esse perseguidor com a sua ira, e ele tem todo o direito de realizar isso, porque ele é Senhor e é soberano. Mas nós vemos Deus agindo com misericórdia e graça sobre Saulo, dando a ele a instrução, vá para a cidade, entre na cidade e lá lhe dirão o que fazer. Interessante essa direção, como o Gustavo estava mencionando, porque no caminho não há uma clareza tão grande sobre o que ele deveria realizar, era chegar na cidade. E os homens que estavam com Saulo, eles ficaram espantados com tudo isso. Por quê? Porque eles ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Eles estavam escutando, mas sem enxergar quem estava falando. Parece aqueles vídeos de alguém que está trolando. Vocês já viram
aqueles vídeos que a pessoa está parada num lugar, de repente alguém coloca uma caixinha de som, uma voz falando, e a pessoa fica procurando e toma um susto. Eu já vi vários vídeos dessa forma. E, cara, é muito interessante como as pessoas ficam procurando quem está falando e não entendem. Uau, o que é isso? E isso aconteceu de fato com esses homens que ouviram essa voz e ficaram realmente atônitos diante disso. E agora nós temos mais um detalhe. Deus deixou Saulo sem conseguir enxergar, cego nessa situação. Como assim? É a luz que brilhou que não deixou ele enxergar? Bom, o que nós entendemos claramente é que ele permaneceu cego por 3 dias. Se for por causa do brilho daquela luz, ou por uma intervenção divina direta que lhe causou essa cegueira, o texto não está explicando isso de forma detalhada. O que nós sabemos é que a cegueira de Paulo marcou a necessidade dele ter uma nova visão sobre Jesus. E aqui você vai ter uma compreensão bem clara sobre como é necessário limpar os olhos, a visão, quando alguém se encontra com Cristo. Os homens tiveram que conduzi-lo por uma estrada que ele caminharia tranquilamente. E diante disso, então, você tem um novo momento que começa a ser relatado a partir do versículo 10. Aqui ainda, Gustavo, alguma coisa para acrescentar? Não, só justamente sobre essa cegueira, é interessante perceber o porquê que, enfim, né, alguns comentaristas até mencionam isso, né? Realmente a luz forte ali poderia ser o motivo inicial, mas isso aponta para um propósito maior agora para a continuação da narração, né? Da narrativa, porque é interessante perceber que, enfim, se fosse só pela luz forte, no próprio dia ele poderia já ter voltado a enxergar, mas a gente vai ver que essa cegueira vai ter tudo a ver depois com as escamas que vão cair dos seus olhos também, vai ter tudo a ver com o seu batismo, com, enfim, com tudo que a gente vai ver daqui em diante do texto também. Então, é interessante perceber que não é só um fator meramente natural que acontece ali, é algo sobrenatural que está acontecendo na história e na intervenção, então, divina na vida do apóstolo Paulo, né? De Saulo ainda. E nós precisamos compreender o controle de Deus sobre essa história, transmitindo, inclusive, uma mensagem, né? Quando você vê Lucas relatando isso, entenda, o texto bíblico ele se propõe a transmitir uma mensagem que é clara e que tem propósitos muito maiores. Então, é importante nós também lembrarmos disso. Vamos lá, versículo 10 então. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha só, Ananias é mencionado aqui como sendo um discípulo. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Gente, olha que coisa maravilhosa. Aqui entra na descrição um outro personagem que é o Ananias. Ananias, ele é reconhecido como um discípulo do Senhor, ou seja, ele é um seguidor de Cristo. Ele era alguém que acreditava em Jesus. Ele era um homem piedoso, um homem que seguia a lei. Ele tinha o respeito de todos os judeus que moravam ali. Enfim, Ananias é uma pessoa referencial e que acredita no Senhor sendo um discípulo verdadeiro. E ele então tem aqui um chamado de Deus numa visão, chamado de forma clara e direta. Lembre, no capítulo 8, Deus falou com Filipe usando um anjo, depois o Espírito mesmo deu essa convicção a Filipe, ou seja, Deus fala com os seus servos. Aqui você vê Ananias também sendo chamado pelo Senhor. Através de uma visão, Deus falou com ele e lhe fez entender um chamado, uma direção. Vá à rua chamada direita. Inclusive, essa rua, dizem alguns que até hoje é a mesma rua lá em Damasco.
Existe essa rua direita em Damasco e alguns acreditam que é a mesma rua daquela época, cerca de 2000 anos. Enfim, você tem uma orientação específica também, Ananias. As orientações foram para Saulo ir até Damasco e esperar lá. E a orientação de Ananias foi: vá à rua direita, na casa de Judas. Ou seja, a direção deu a rua, o número da casa, especificamente o lugar onde a pessoa estava e o que deveria ser direcionado. Eu me impressiono com isso, gente, porque Deus ele é cuidadoso em fazer a sua vontade ser compreendida, e é isso que o texto está mostrando. E lá, então, o que iria acontecer é que Saulo estaria esperando um homem chamado Ananias para impor as mãos sobre ele, a fim de que ele voltasse a enxergar. Você tem aqui nessa descrição uma orientação clara e um propósito para essa visita. O propósito para essa visita é operar uma cura na vida de Saulo. Aí, versículo 13, olha o que o texto diz. Ananias, porém, respondeu: Senhor, você não está sabendo? Eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E nesse todos eu estou incluso, Senhor. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Interessante que Ananias fez um questionamento aqui. Senhor, o senhor não está sabendo? Saulo é aquele que veio para Damasco para prender as pessoas. Ou seja, a intenção dele não é boa. Por que eu vou lá orar para ele ser curado? Se ele está cego, que bom que ele está cego. Ele não vai enxergar os cristãos para não prender mais os cristãos. Então, perceba que Ananias estava tendo uma visão protetiva da sua vida, com o propósito de se guardar e guardar aos irmãos, os cristãos. E eu entendo claramente, porque eu, provavelmente, na situação dele, eu faria a mesma coisa. E você? Como você reagiria se você fosse Ananias? Sabendo que alguém está perseguindo os cristãos, você iria até ele? A questão, meus irmãos, é que a nossa visão é limitada pelas circunstâncias. A nossa visão só pode perceber os fatos que estão diante dos nossos olhos. Mas Deus, Ele trabalha além do que nós estamos enxergando. Ele tem um propósito superior através dessas circunstâncias. E é aí onde Deus revela: Ele é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios, aos reis e a todo o povo de Israel. Ou seja, instrumento, vaso, palavras que são utilizadas aqui para referir-se a Paulo estão relacionadas ao propósito que Deus tinha na vida dele. Eu tenho um propósito com Saulo. Deus está falando para Ananias: entenda, se Saulo tinha um preconceito sobre vocês, se vocês tinham um preconceito sobre Saulo, entendam, eu sou aquele que muda a história de Saulo e coloca ele no caminho que eu desejo. Por quê? Porque ele ainda vai ser um instrumento que eu estou separando. Saulo escolheu perseguir os cristãos. Deus escolheu salvar Saulo. Diante disso, o mais vil perseguidor se torna no mais dócil
seguidor de Cristo e temente ao Senhor. Você percebe isso claramente, porque inclusive há um propósito que é estabelecido para ele, como sendo aquele que iria entregar uma mensagem, a mensagem de Cristo, tanto aos gentios quanto aos reis e ao povo de Israel. Ou seja, todos iriam ouvir, desde aqueles que não faziam parte do povo de Israel, desde aqueles que tinham autoridade e governavam sobre os povos, até mesmo aquele povo da aliança que até então perseguia, se tornaria alcançado por essa mensagem. Inclusive, eu acho muito interessante o detalhe nesse texto que mostra o apóstolo Paulo aqui sendo chamado com muita clareza, né? Olha, eu inclusive vou mostrar a ele, a Saulo, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome, o que ele vai passar pelo meu nome, o que ele vai viver pelo meu nome. E esse processo não acontece do nada, né? Por exemplo, logo após esse texto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo passa bons anos numa preparação ministerial, até sua primeira viagem missionária, mas já aqui na sua conversão, ela não foi algo que simplesmente, enfim, aconteceu, mas Deus usou um processo, inclusive, de quebrantamento e humilhação na vida do próprio Saulo, com a cegueira, aquele que é o perseguidor, aquele que prende, aquele que é forte, aquele que é cheio de si, prepotente, enfim, aquele que já sabia das coisas. Este é então agora, de uma certa forma, humilhado, fica cego, fica em jejum por 3 dias e usa então um instrumento, Ananias, para recuperar ele e completar ali, né, esse processo que Deus está fazendo na vida de Saulo. E é interessante que Deus fala com Saulo, fala com Ananias e derrama essa convicção do propósito, do porquê aquilo estava acontecendo. E aqui tem me chamado muita atenção no livro de Atos, essa convicção que o povo de Deus tem da voz de Deus, da direção de Deus. A gente viu na semana passada Filipe tendo uma convicção clara, olha, em Samaria está muito bom, em Samaria está tudo certo, está tendo Pentecoste samaritano, um avivamento está acontecendo aqui, mas vá para o deserto. E ele foi. Agora, olha Deus, eu sou Ananias e eu sou cristão e Paulo é perseguidor, é para eu ir mesmo? Não, é mesmo para você. Ah, então beleza, então eu vou. Olha que interessante é perceber a convicção que o povo de Deus tem da voz de Deus, do chamado de Deus e de se submeter a isso, mesmo que racionalmente ou logicamente ou humanamente falando, haveriam bons motivos para não seguir aquele caminho que talvez estava se propondo a ser seguido. Um outro detalhe que eu acho muito interessante aqui é que a última situação, quando a gente viu ali a primeira dispersão, né, logo depois ali da morte de Estevão, e então a gente vê o começo de um avivamento em Samaria. Lembra disso? Ali no capítulo anterior? Então, o que acontece ali? Filipe está pregando o evangelho, Filipe está falando de Jesus, pessoas estão se convertendo. E você lembra qual que é um detalhe interessante? Os apóstolos lá em Jerusalém ficam sabendo e eles vão até Samaria. E chegando em Samaria, eles dão testemunho, atestam de que, de fato, aquilo que está acontecendo em Samaria é o avanço da igreja, é o avanço da obra de Cristo, do nome de Cristo, e os apóstolos impõem as mãos sobre os samaritanos, clamando por esse preenchimento do Espírito, clamando então por essa ação, enfim, e acontece a questão também do batismo e tudo mais. Mas olha que detalhe interessante, o evangelho dali em diante continua se expandindo por todo mundo e agora em Damasco também por todo mundo. E agora não é mais um apóstolo que está lá impondo as mãos e orando, não é mais um apóstolo que está lá batizando, mas o texto diz, é um discípulo de Jesus, Ananias. Um discípulo de Jesus, Ananias, que está em Damasco, é quem está agora batizando, orando, impondo as mãos, e então as pessoas ali, no caso aqui o apóstolo Paulo, sendo cheio do Espírito Santo. E aqui a gente começa a perceber, inclusive, essa autoridade e essa promoção do evangelho se espalhando por todo mundo ao ponto de que já nem mais dá para os apóstolos mesmo contemplar e cuidar de tudo, mas Deus mesmo, em sua soberania, derrama esse poder e autoridade sobre os seus discípulos. É interessante, né? Chame o discípulo Ananias, não ainda o cristão Ananias, porque eles eram conhecidos como discípulos de Jesus, seguidores do Mestre Jesus, que queriam ser igual a ele. E é ele, então, quem dá seguimento a essa obra na vida de Paulo. É isso mesmo. E uma das coisas também que precisa ser percebida aqui nesse texto é que Ananias, ele questiona o que Deus falou. Ora, Senhor, como eu vou pregar o evangelho para Saulo? Como eu vou orar por Saulo? Como que eu vou estar no mesmo lugar que esse homem, um perseguidor dos cristãos?
E o que você percebe por esse texto é que o preconceito, ele acaba endurecendo o nosso coração com relação ao outro. E ele pode nos impedir de cumprir uma missão que Deus deseja que realizemos. Por isso é importante nós entendermos o que essa voz está nos conduzindo, o que Deus está falando sobre a nossa responsabilidade, sobre o que devemos realizar. Saulo obedeceu, Ananias questionou, mas por fim ele obedeceu. E duas coisas precisam ser ressaltadas, né? Eu estava mencionando no versículo 14, que ele é chamado para ser o quê? O proclamador de uma mensagem. Aliás, versículo 15, mas no versículo 16 ainda diz que eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. E aí, quando você lê as cartas de Paulo, você vê o quanto ele sofreu pelo nome do Senhor. Se cumpriu a promessa, né? Se cumpriu, exatamente. Ele foi chamado para pregar uma mensagem para sofrer por causa de Cristo. E aí você olha, algumas pessoas dizem, né? Ah, mas então ele pagou os pecados dele porque ele perseguiu os cristãos. Não, não é nada disso. Não, Deus não se vingou de Saulo porque ele perseguiu os cristãos. Não é nada disso. O que Saulo carregou foi uma mensagem através dos seus próprios atos, que por amor ele se rendeu a Cristo e enfrentou esse sofrimento físico, inclusive, como uma demonstração daquilo que Cristo padeceu, como um reflexo do seu mestre, que é Jesus Cristo. Então você tem um chamado duplo para Saulo, que envolve proclamar uma mensagem e sofrer em nome de Cristo. O que o texto continua dizendo, nos encaminhando para o final, no versículo 17, Ananias foi e encontrou Saulo e impôs as mãos sobre ele. E a primeira palavra chama a minha atenção, porque ele diz, irmão Saulo. Aqui você tem Ananias deixando claro o seguinte: Saulo, te reconheço como meu irmão. Ou então, né, Gustavo, ele está tentando se aproximar, né, e tentando até mesmo assim trazer para perto Saulo para dizer assim, ô irmão, eu estou aqui como alguém que está junto contigo. Mas eu fico imaginando essa cena, porque até então se sabia que ele era um perseguidor da igreja, né? Sim. E dos cristãos, enfim. E nessa hora, como que ele coloca aqui, ô irmão, está tentando criar um vínculo, se aproximar, né? Não, até se você, enfim, começar a imaginar, pega aqueles vídeos que são tristes e horríveis, né? Mas que você vê às vezes de cristãos sendo presos, perseguidos, às vezes num contexto islâmico, muçulmano, você vê ali, né, sendo preso, puxado, puxa pelo cabelo, arranca, arrasta, empurra, prende, e você olha para aquelas pessoas lá, para aqueles caras, daí você pensa assim, não, Deus agora me chamou para ir lá e impor a mão sobre um cara desse e orar. E aí isso que você falou, né, do preconceito e também às vezes do amar a si mesmo ao invés de amar a Deus e ao próximo, né? Então, tipo assim, olha, o amor à sua própria vida, o medo daquilo, tá, mas é um chamado de Deus, eu amo a Deus. E ele está mandando eu amar o meu próximo, mesmo que esse próximo seja essa pessoa que a minha visão, as minhas lembranças, a minha memória é horrível. Por exemplo, esse tipo de vídeo que a gente vê às vezes, né? Mas agora é sobre ele que Deus está querendo derramar esse amor. Então, é óbvio, né? Provavelmente, humanamente falando, a gente chegaria com talvez algum receio, talvez um pé atrás, mas essa convicção que Deus vai gerando que o leva, então, a realmente se aproximar, né? É isso mesmo. E então, o que acontece? As palavras de Ananias foram... irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, para que você seja curado e para que você viva a plenitude do Espírito Santo, para que você chegue a essa vida que foi reservada para você. Ananias teve essa compreensão de que Saulo seria alcançado pela graça de Deus, seria transformado de forma plena. A cura não seria somente física. E então, quando caem as escamas dos olhos de Saulo, é a hora que ele começa a enxergar fisicamente. Mas não somente fisicamente. Ele começa a enxergar, de fato, conforme a visão que Deus lhe deu, a nova visão,
novo nascimento, a nova vida que ele recebeu. É maravilhoso que nós percebemos uma descrição sobre essa cair dos olhos ou das escamas dos olhos, enfim, depende da versão, fala um pouquinho diferente, mas a ideia é que ele consegue enxergar com clareza. Não sei se já aconteceu com alguém aqui de cair um pouco de areia nos seus olhos e você não enxerga, não consegue perceber, você fica piscando os olhos tentando enxergar porque a areia está ali atrapalhando. Quando você limpa os seus olhos, ufa, a visão voltou. Ou ainda, quem utiliza óculos, assim como eu, né? Está sem os óculos, fica com a visão meio turva, né? Não consegue enxergar em detalhes, com perfeição. Mas quando você coloca o teu óculos ou a tua lente, você, meus olhos se abriram, estou enxergando a verdade. E é exatamente isso que Saulo experimentou. Ele começou a enxergar fisicamente, mas esse enxergar reflete uma nova visão, que é a visão de alguém que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. A verdade alcançou Saulo. O próprio Deus se revelou a ele. E ele então se levantou e foi batizado. Primeira atitude, novamente se repete essa ideia, assim como aconteceu com o eunuco. Você tem aqui Saulo sendo batizado e depois ele comeu e recuperou as forças. Olha, ele estava em jejum há 3 dias. 3 dias que ele estava cego e em jejum. E então ele foi batizado e comeu, voltou a ter forças, ou seja, foi fortalecido por aquela refeição. O que o texto mostra? Um homem que foi transformado de uma forma poderosa e sobrenatural. Maravilha. E eu acho que um último detalhe, talvez, ainda que eu gostaria de mencionar, é essa questão da unidade da igreja sendo promovida, porque a imposição de mãos, ela traz muito essa implicação, né, da igreja avançando em unidade agora. Por que os apóstolos impuseram as mãos sobre os samaritanos? É um reconhecimento, inclusive, dessa unidade, dessa proximidade e de uma única igreja agora caminhando por todo mundo. E é interessante, né, porque se Deus tinha uma mensagem para que Ananias comunicasse a Saulo, até nesse contexto que a gente falou de medo ou de algo do tipo, ele poderia simplesmente chegar e gritar, Deus falou que você vai ficar, né, vai começar a enxergar e vai estar cheio de espírito, e sair correndo, ou algo do tipo, ou fazer igual o Jonas, né, sair correndo lá no meio de Nínive falando, julgamento está vindo, poderia fazer algo assim, mas não, Deus falou, olha, você vai chegar lá e você vai encostar nele, você vai impor as suas mãos sobre ele, e aí então você vai dizer junto com ele. Óbvio, aqui tem toda essa simbologia, esse sinal, e que apresenta, inclusive, e aponta para essa unidade sendo reforçada e sendo promovida, onde a inclusão de novos convertidos no corpo de Cristo, mesmo os mais improváveis ou as mais impossíveis pessoas que a gente olha e julga ou pensa nunca que essa pessoa má, ruim, enfim, né? A gente às vezes se esquece de quem nós somos, mas a gente julgando o outro pensa, tá, tudo bem, ele até virou crente, mas como vai ser a nossa unidade? Eu vou estar junto com ele? E aí Deus marca que, olha, não, você vai impor as suas mãos, vai estar junto, vai comunicar junto com ele. E aqui então também atestando dessa igreja avançando e avançando também em unidade, em um mesmo espírito, um mesmo corpo, o corpo de Cristo agora por toda a terra. É isso aí, gente. Então nós vemos aqui o chamado de Saulo, como mencionei para vocês anteriormente, e como é importante nós percebermos a intervenção divina nesta salvação. Saulo queria perseguir a igreja. Deus queria salvar Saulo. Quem se tornou vitorioso nessa história? O Deus Todo-Poderoso. Não há homem que possa se opor a essa verdade. Não há homem que seja capaz de destruir a graça de Deus. Aliás, nesse texto, a graça de Deus ela é vista no fato de que um lobo cruel acaba sendo transformado em ovelha. E mais, depois, essa ovelha se torna um pastor que irá, de uma forma muito clara, cuidar de pessoas e orientá-las. Portanto, a graça de Deus é superior à maldade humana e é capaz de transformar opositores em seus discípulos. Amém. Que mensagem maravilhosa de Saulo, né? É demais.
Não, maravilhoso, maravilhoso. Encorajador, e não é só um testemunho histórico agora sobre este homem, né? Mas é também uma história que aconteceu com ele, óbvio, de uma maneira muito extraordinária, mas que a gente vê se repetir, e como é maravilhoso testemunhar ao longo da história novas e novas pessoas, nós, né? Eu, você, o pastor Rob e tantos outros que, de uma maneira maravilhosa, Cristo decidiu encontrar e reconciliar, né? Fazer de inimigos amigos de Deus para também cooperar na sua causa. Como Deus responde aos seus opositores, nesse texto nós aprendemos que Deus responde com graça, misericórdia, alcançando perseguidores como Paulo e tornando ele num grande instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aliás, a partir do versículo 20 você vai entender a história daquele que antes era perseguidor e agora se torna perseguido. Você não pode perder o estudo bíblico da semana que vem, onde continuaremos estudando Atos capítulo 9, a partir do versículo 20. Maravilha, né, Gustavo? Tá ótimo. Semana que vem continuamos aí a conversa, então. Bom demais. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Semana. Até semana que vem. Valeu!